Se você está investindo apenas em renda fixa nesse momento, você pode perder muito dinheiro daqui para frente. Meu nome é Jonas Rocha, eu sou criador do Brother Investidor e por aqui eu trago conteúdo sobre investimentos, tá? E nesse vídeo falaremos por que se você investe só na renda fixa, daqui para frente pode ser que você perca dinheiro. Isso mesmo. Como assim, Jonas? Se você está deixando de investir nas outras classes de ativos disponíveis no mercado, como por exemplo ações, fundos imobiliários e muito mais, pode ser que você está deixando dinheiro na mesa, você vai deixar de ganhar dinheiro no futuro, porque nesse vídeo eu vou explicar direitinho por que isso pode acontecer caso você esteja investindo apenas em renda fixa. Aqui no meu canal ou até no meu Instagram, várias pessoas comentam comigo falando o seguinte: por que eu vou investir em ações, em fundos imobiliários, que eu vou ter o mesmo retorno que eu tenho na renda fixa, só que com um risco muito maior? Só que as pessoas não entendem como funciona o ciclo econômico que a gente tem, tá? Então, hoje a gente tem um cenário econômico atual X, com uma taxa de juros Y e com uma inflação Z, tá? Só que isso é cíclico, ou seja, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, as coisas vão estar totalmente diferentes do que está hoje. E provavelmente vai estar num ponto muito interessante para quem tem dentro da sua carteira ativos ali como ações e fundos imobiliários, tá? Então vou mostrar para vocês alguns números nesse vídeo, vou explicar para vocês o porquê que eu estou falando isso com vocês. Você que está vendo esse vídeo provavelmente deve estar pensando: eu jamais vou deixar de ganhar dinheiro só porque eu estou investindo apenas em renda fixa. Mas sim, pode ser a mais pura verdade. E vamos lá que eu vou mostrar para vocês. O primeiro assunto que a gente vai falar, que é o mais importante nesse atual momento, é a taxa Selic, tá? A gente consegue ver aqui um gráfico que vai mostrando a trajetória da nossa taxa básica de juros. Se você não sabe o que é a Selic, ela é como se fosse uma taxa mãe de juros, então é a taxa inicial de que bancos, empresas e tudo mais usam como base de juros nacional. E aqui a gente tem um número desde 2013, tá? Então a gente consegue ver o quê? Uma escadinha. Primeiro ela subiu, chegou no patamar ali de 14,3% e depois ela veio caindo ano após ano, como vocês podem ver, até chegar em 2% ao ano. Aconteceu o quê? Veio pandemia, a inflação estourou e precisaram aumentar a nossa taxa Selic para poder conter a inflação. E hoje a gente está na taxa Selic ali de 13,75%. Só que o que vai acontecer daqui para frente? Provavelmente vai ter algo muito similar a esse gráfico aqui que teve de 2015 para frente. Não quer dizer que vai seguir da mesma maneira, tá? Não pode ser que ele não vai cair tão quanto caiu, por exemplo, foi a 2%, foi uma queda muito baixa. É, não acredito que volte para esse patamar, tá? Mas provavelmente, de fato, essa taxa Selic vai cair. E quando começar a cair de fato a taxa Selic, o que vai acontecer com as operações de renda fixa, pós-fixada e até as pré-fixadas que vai estar sendo ofertadas nesse momento de queda? Vão diminuir, tá? Então, por exemplo, se você tem um investimento que é pós-fixado, que é indexado ao CDI, por exemplo, a 100% do CDI, esse investimento hoje, ele rende 13,65% ao ano bruto, se for 100% CDI. Se essa taxa aqui começar a cair, que é provavelmente, a gente consegue ver aqui, ó, a média de negociação dos contratos de juros futuros, tá? Esse aqui chama opção de cupom, disponibilizado pela nossa B3, que é a Bolsa de Valores, tá? A gente consegue ver alguns comportamentos referentes às próximas reuniões do Copom para definir de fato o que vai acontecer com a nossa taxa Selic. Então hoje, a reunião do dia 2 e dia 3 de maio, que é a próxima que está para vir, a gente tem aí 90% das pessoas acreditando numa manutenção da taxa, tá? Enquanto a gente tem poucas pessoas aí acreditando numa queda de 0,25 ou até 0,5% ali da nossa taxa Selic. Isso aqui é pegando a data referente de hoje, 3/4. Se a gente voltar aqui, pegando, sei lá, 15 de março, a gente pode ver que o mercado ele tinha uma expectativa de apenas uma queda de 0,25% e a manutenção era 92, tá? Ou seja, a gente viu uma pequena queda, tá? Na tendência da queda dos juros, tá? Na negociação. Você pode ver que aqui, ó, no dia 3/4, você vai conseguir ver que foi agora algumas pessoas começaram a acreditar numa queda até de 0,5% nas negociações. Isso aqui é os juros curtos, tá? Então, pensando na próxima reunião de junho, que seria dia 20 e 21 de junho, a gente tem, ó, pessoas acreditando na queda, tá? Negociação, tá? Isso aqui é a média da negociação. 66% acreditando na manutenção e um percentual acreditando até no aumento, tá? Isso na data de hoje. A gente trabalha com esse cenário aqui. Agora, pensando na próxima reunião, que é um pouco mais longa, a de agosto, a gente já tem uma negociação muito mais forte referente a uma queda, tá? Olha para vocês verem. Então, o mercado já acredita que vai ter uma queda
de pelo menos 0,5%, acreditando no que a gente tem de informação hoje do mercado. Saiu o arcabouço fiscal, ou seja, a gente tem uma negociação futura dos juros em queda. Os juros começaram a cair após o anúncio do arcabouço fiscal ali do governo do Lula, tá? Então aqui a gente consegue ver que no dia 15/3, essa negociação, ela também estava em queda, tá? Dia 1º/3. Vamos ver se teve alguma alteração aí desde hoje. Então, o mercado, independente do arcabouço ou não, já acreditava que ia ocorrer essa queda dos juros futuros, tá? E isso vai impactar os seus investimentos de renda fixa. Agora, falando um pouco de renda variável, tá? A renda fixa, ela é importante na sua carteira, mas ela pode ter uma queda nos próximos meses, tá? Nesse ano, no ano que vem. Então, se você está investindo só em renda fixa, daqui para frente pode ser que o seu rendimento venha a cair um pouco. Hoje está rendendo maravilhoso, só que tem grandes oportunidades na renda variável, tá? Porque quando o juros está alto, não está propício a investimentos, tá? Então a bolsa de valores, as empresas lucram menos, os fundos imobiliários ficam mais depreciados porque o mercado precifica ele mais barato por conta da taxa de juros. E olhando aqui hoje, tá? A gente pode olhar o histórico PL da bolsa de valores do Ibovespa. A gente consegue ver que hoje a negociação do PL está em 4,7 aproximadamente. Tá? Então, isso aqui é o PL mínimo histórico, é basicamente a relação do preço das ações com o lucro. Ou seja, os lucros da empresa estão bons e os preços estão baixos, e com isso você tem uma relação preço-lucro do Ibovespa muito baixa. Se você for ver essa relação aqui antes, ó, em 2020, essa relação chegou em 17, tá? E hoje essa relação está em quase 5, então caiu bastante, tá? Caiu bastante ali, bem próximo da crise de 2008, e a gente agora está com esse PL mínimo histórico da nossa Bolsa de Valores, mostrando que pode ser de fato alguma oportunidade, tá? E também falando do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, tá? A gente consegue ver que a relação do preço sobre valor patrimonial média do IFIX está em 0,81. Ou seja, os maiores fundos imobiliários hoje do mercado, na média, eles estão sendo negociados com 19% de desconto. Claro que não é um número exato, tá? Mas a gente consegue ver que existe de fato, sim, uma boa desvalorização nas cotas, do que pode representar uma boa valorização futura caso você comece a investir hoje, colocar um percentual de renda variável na sua carteira. Pensando um pouco melhor, tá? A gente hoje tem uma renda fixa rendendo aproximadamente 1% ao mês, tá? 0,9, 1% ao mês. E várias pessoas vão falar, mas por que eu vou investir em renda variável se na renda fixa tem 1% ao mês? Conforme eu falei, esse rendimento pode ser que venha cair nos próximos meses, no próximo ano, porque a Selic, a tendência dela é vir em queda, tá? E você vai pensar, não vou investir em ações porque ações não pagam bons proventos, eu não vou ter um bom rendimento com a ação, eu não ganho 1%. Beleza, às vezes você não pode ganhar 1% ao mês, tá? Mas você vai ter a valorização da cota e você vai estar diversificando seu patrimônio. Então, por exemplo, falando de Bradesco aqui, ó, código de negociação BBDC4, nos últimos 12 meses ele pagou 7,85% de dividend yield, tá? E quando a gente fala aqui de renda fixa, por exemplo, hoje eu recebo 13,65% no ano. Se você tira um IR aí de 20%, você tem um rendimento líquido de aproximadamente 10,92% ao ano. É um número bom, mas igual eu falei, pode vir queda. E aqui no Dividend Yield, ó, o Bradesco pagou quase 8% líquido de imposto de renda só nos últimos 12 meses. Sem contar que, caso você compre no momento certo, você pensando no longo prazo, você ainda tem a valorização que tende a acompanhar. Falando de mais uma empresa que paga bem aí, ó, vamos colocar a Taesa, que é uma empresa que paga bons proventos, uma companhia de energia elétrica. Olha para você ver, nos últimos 12 meses ela pagou quase 18% de dividend yield, fora uma possível valorização que o investidor pode ter, tá? Então, falando de ações, você viu que tem várias ações que pagam bons proventos, chegando até rendimento de renda fixa. Agora, falando aqui referente a fundos imobiliários, vamos falar primeiro aí por exemplo, o XPLG11, que é um fundo de logística. Nos últimos 12 meses ele pagou 9,25% de dividend yield, quase um rendimento aí de renda fixa atual, né? E a gente pode olhar mais outro muito conhecido aí, ó, MXRF11. Vamos ver quanto que ele pagou nos últimos 12 meses. Ele pagou quase 12,5% de dividend yield nos últimos 12 meses. Para vocês verem que, de fato, se você souber investir na renda variável, você consegue ter um bom rendimento, sim, equiparando a renda fixa atual hoje, tá?
Mas o cenário mesmo é o quê? Hoje, as ações e os fundos imobiliários, eles estão com um belo desconto no mercado secundário. Então, se você investe com sabedoria atualmente, fazendo aquela boa mesclagem entre renda variável e renda fixa, investindo nos dois, tá? Porque o assunto do vídeo aqui não é falando que você deve investir só em um, e sim ter uma carteira diversificada, que você consiga passar por todos os momentos do ciclo econômico tendo um bom rendimento. Porque, por exemplo, hoje a renda fixa começou a cair e meus rendimentos estão baixos. Não, mas eu tenho ações e fundos imobiliários, está equilibrando a minha carteira. A Selic voltou a subir, ações e fundos imobiliários não está tão bom, mas a renda fixa está segurando a minha carteira. Então, de fato, é você saber blindar, você sabe blindar o seu patrimônio para poder conseguir passar frente todos os ciclos econômicos que a gente vai passar, tá? Essa questão de juros altos, juros baixos, é normal, é um ciclo econômico que acontece aí em toda a economia, tá? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo.